O tempo presente é de diálogo e de construção de pontes. Foi o que disse o Papa Leão XIV recebendo na manhã desta segunda-feira no Vaticano os representantes de outras igrejas e comunidades eclesiais, bem como de outras religiões, que participaram neste domingo da celebração inaugural do seu ministério como Bispo de Roma e sucessor de Pedro. Uma saudação especial à sua Santidade Bartolomeu, à sua Beatitude Teófilo III e à sua Santidade Mar Aua III. A vossa presença e orações são para mim de grande conforto e encorajamento, disse. Em seguida, recordou que um dos pontos fortes do pontificado do Papa Francisco foi o da fraternidade universal. O Papa da Irmandade, afirmou, promoveu o caminho ecumênico e o diálogo interreligioso e fê-lo, sobretudo, cultivando as relações interpessoais, de tal modo que o traço humano do encontro foi sempre valorizado, sem diminuir em nada os vínculos eclesiais. Que Deus nos ajude a valorizar o seu testemunho. O Papa Leão XIV destacou então que sua eleição ocorreu nos 1700 anos do primeiro Concílio Ecumênico de Niceia. Esse concílio representa um marco na elaboração do credo partilhado por todas as igrejas e comunidades eclesiais. Enquanto estamos a caminho de restabelecer a plena comunhão entre todos os cristãos, reconhecemos que esta unidade só pode ser a unidade na fé. Enquanto Vescovo di Roma, considero uno dei miei doveri prioritari la ricerca del ristabilimento della piena e visibile comunione tra tutti coloro che professano la medesima fede in Dio Padre e Figlio e Spirito Santo. Como Bispo de Roma, considero ser um dos meus deveres prioritários procurar o restabelecimento da comunhão plena e visível entre todos aqueles que professam a mesma fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A nossa comunhão, disse, realiza-se efetivamente na medida em que convergimos no Senhor Jesus Cristo. Quanto mais formos fiéis e obedientes a Ele, mais unidos estaremos entre nós. Consciente disso, de que a sinodalidade e ecumenismo estão intimamente ligados, Leão XIV assegurou a sua intenção de continuar o compromisso do Papa Francisco de promover o caráter sinodal da Igreja Católica e de desenvolver novas e concretas formas para uma sinodalidade cada vez mais intensa no campo ecumênico. O nosso caminho comum, sublinhou, pode e deve ser entendido também em sentido amplo, envolvendo todos, no espírito de fraternidade humana. O tempo presente é de diálogo e de construção de pontes. Falando em seguida dos notáveis esforços feitos pelo Papa Francisco a favor do diálogo interreligioso, recordou que, com as suas palavras e ações, ele abriu novas perspectivas de encontro para promover a cultura do diálogo como caminho, a colaboração comum como conduta, o conhecimento mútuo como método e critério. Depois, Leão XIV agradeceu ao dicastério para o diálogo interreligioso o papel essencial que desempenha nesse trabalho paciente de encorajar encontros e intercâmbios concretos, destinados a construir relações baseadas na fraternidade humana. Também uma saudação especial aos nossos irmãos e irmãs judeus e muçulmanos, acrescentando que, devido às raízes judaicas do cristianismo, todos os cristãos têm uma relação especial com o judaísmo. Il dialogo teologico tra cristiani ed ebrei rimane sempre importante e mi sta molto a cuore. O diálogo teológico entre cristãos e judeus, acrescentou, que é sempre importante, eu tomo-o muito a peito. Mesmo nesses tempos difíceis, marcados por conflitos e incompreensões, é necessário prosseguir com coragem esse nosso precioso diálogo. Falando das relações entre a Igreja Católica e os muçulmanos, disse que as mesmas têm sido marcadas por um crescente empenho no diálogo e na fraternidade, fomentado pela estima por esses irmãos e irmãs, pois adoram eles, o Deus único, vivo e subsistente, misericordioso e onipotente, Criador do céu e da terra, que falou aos homens. Tale approccio, fondato sul rispetto reciproco e sulla libertà di coscienza, rappresenta una solida base per costruire ponti tra le nostre comunità.
Esta abordagem, baseada no respeito mútuo e na liberdade de consciência, é uma base sólida para construir pontes entre as nossas comunidades. Enfim, uma saudação a todos os representantes de outras tradições religiosas, recordando a sua contribuição à paz. In un mondo ferito dalla violenza e dai conflitti, ognuna delle comunità qui rappresentate reca il proprio apporto di saggezza, di compassione, di impegno per il bene dell'umanità e la salvaguardia della casa comune. No mundo ferido pela violência e pelo conflito, cada uma das comunidades aqui representadas traz o seu próprio contributo de sabedoria, compaixão e empenho para o bem da humanidade e para a preservação da casa comum. Estou convencido, continuou, de que, se estivermos de acordo e livres de condicionamentos ideológicos e políticos, poderemos ser eficazes em dizer não à guerra e sim à paz, não à corrida ao armamento e sim ao desarmamento, não a uma economia que empobrece os povos e a terra e sim ao desenvolvimento integral. Papa Leão XIV concluiu com um muito obrigado pela proximidade. Invochiamo nei nostri cuori la benedizione di Dio. Invoquemos nos nossos corações a bênção de Deus, que a sua infinita bondade e sabedoria nos ajudem a viver como seus filhos e entre nós como irmãos e irmãs, para que a esperança cresça no mundo. Para compor a mesa de abertura, tenho a honra e o prazer de convidar o senhor diretor do Departamento de Liberdade Religiosa e Assuntos Legais da Associação da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Cabo Verde, Dr. Samora Monteiro. Palmas. Senhor representante da Associação Islâmica Dawa de Cabo Verde, Iman Seku Suaré. Senhor Superintendente da Igreja do Nazareno, Reverendo David Araújo. Senhor Presidente das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia em Cabo Verde, Pastor Natalino Martins. Sua Excelência, Senhor Presidente da República de Cabo Verde, Dr. José Maria Pereira Neves. Para presidir este fórum do que a mais elevada figura da nação, a personalidade de ápice do Estado de Cabo Verde. E nesta hora tenho a subida honra e prazer de convidar Vossa Excelência, o Senhor Presidente da República de Cabo Verde, a proferir o seu discurso de abertura do primeiro Fórum de Liberdade Religiosa em Cabo Verde. Tenha bondade, Senhor Presidente. Senhora Presidente da União do Sahel das Igrejas Adventistas, Senhor Presidente das Igrejas Adventistas de Cabo Verde, Senhor Diretor do Departamento de Liberdade Religiosa, digníssimos representantes das confissões religiosas aqui presentes, permitam-me cumprimentar o Senhor Juiz Conselheiro do Tribunal Constitucional, o Senhor Deputado e Presidente da UCID,
a senhora Presidente da Assembleia Municipal da Praia, a senhora representante do Procurador-Geral da República, a senhora Presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e todas as convidadas, todos os convidados e minhas senhoras e meus senhores. As minhas primeiras palavras são de agradecimento ao Departamento de Liberdade Religiosa da Associação das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia em Cabo Verde, por este amável convite para presidir a cerimónia de abertura deste primeiro Fórum de Liberdade Religiosa. Confesso que foi com imenso prazer que aceitei este repto, que decorre sob o lema Liberdade Religiosa em Cabo Verde. Em 10 de junho de 2013, o Governo assinou um acordo entre a República de Cabo Verde e a Santa Sé, relativo ao estatuto jurídico da Igreja Católica em Cabo Verde. Esse documento histórico veio colmatar o vazio jurídico reinante nas relações entre o Estado de Cabo Verde e a Santa Sé desde 5 de julho de 1975. A sua assinatura tornou absolutamente necessária a atualização do ordenamento jurídico nacional sobre a questão religiosa, materializada na Lei número 64/8º Romano/2014, que estabelece o regime jurídico de liberdade de religião e de culto em Cabo Verde, de 16 de maio de 2014. E lembro-me das discussões muito produtivas então tidas com o superintendente da Igreja Nazareno de Cabo Verde, o reverendo David Araújo. Nesta lei está estipulado que, e abro aspas, o Estado, em conformidade com a Constituição, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, o direito internacional aplicável e a presente lei, reconhece e garante a liberdade de religião e de culto e as suas práticas religiosas. O Estado garante o efetivo gozo da liberdade de religião e de culto, expressa em forma individual ou coletiva, em público ou em privado. Tenho tido, enquanto Presidente da República, o privilégio de receber todas as igrejas aqui presentes e falar com eles sobre este tema fundamental que é a liberdade a liberdade de religião e de culto em Cabo Verde. A população cabo-verdiana, por razões históricas, é na sua maioria cristã e especificamente católica. Ao longo do tempo, já acolheu seguidores das mais diversas crenças religiosas, nomeadamente protestantes, evangélicos, muçulmanos, tudo na mais perfeita harmonia. Há respeito pela liberdade religiosa e há boas relações entre essas diferentes confissões religiosas. Neste capítulo, Cabo Verde pode servir de exemplo para o mundo de como se pode praticar a tolerância e a convivência pacífica entre religiões. Em contraposição, a história da humanidade é preenchida com muitos registros de guerras religiosas que espalharam dor e sofrimento um pouco por todo o lado,
com uma contabilidade impressionante de vidas perdidas. Assim, é reconfortante ver o empenho colocado pelo Papa Leão XIV no diálogo e na construção de pontes, já na celebração inaugural do seu ministério no passado dia 18 de maio. Na ocasião, ele recordou os notáveis esforços feitos pelo saudoso Papa Francisco em favor do diálogo interreligioso, referindo que o seu antecessor, abro aspas, com as suas palavras e ações, ele abriu novas perspectivas de encontro para promover a cultura do diálogo como caminho, a colaboração comum como conduta, o conhecimento mútuo como método e critério. Fecho aspas. Nessa oportunidade, Leão XIV dirigiu uma saudação especial aos judeus e muçulmanos e sublinhou a grandeza do património espiritual partilhado por cristãos e judeus, encorajando o conhecimento e a estima recíprocos. Para ele, mesmo nesses tempos difíceis, marcados por conflitos e incompreensões, é necessário prosseguir com coragem esse precioso diálogo. Reconheceu que as relações entre a Igreja Católica e os muçulmanos têm sido marcadas por um crescente empenho no diálogo e na fraternidade, fomentado pela estima por estes irmãos e irmãs, pois, abro aspas, adoram eles o Deus único, vivo e subsistente, misericordioso e omnipotente, Criador do céu e da terra, que falou aos homens. Fecho aspas. Leão XIV reforçou que a sinodalidade e o ecumenismo estão intimamente ligados, assegurando a sua intenção de continuar o compromisso do Papa Francisco de promover o caráter sinodal da Igreja Católica e de desenvolver novas e concretas formas para uma sinodalidade cada vez mais intensa no campo ecuménico. Isto implica escuta, diálogo, participação e missão. O novo pontífice realça que o seu antecessor, abro aspas, o Papa da Irmandade, promoveu o caminho ecuménico e o diálogo interreligioso e fê-lo, sobretudo, cultivando as relações interpessoais de tal modo que o traço humano do encontro foi sempre valorizado, sem diminuir em nada os vínculos eclesiais. E fecho aspas. Paz, paz, paz é o meu apelo neste mês da África. E as igrejas têm um papel importante nesse processo, sobretudo num continente onde há focos de intolerância e conflitos religiosos. Termino citando mais uma vez Leão XIV e abro aspas, o testemunho da nossa fraternidade, que espero possamos demonstrar com gestos eficazes, contribuirá certamente para a construção de um mundo mais pacífico, como todos os homens e mulheres de boa vontade desejam em seu coração. Fecho aspas. Para ele, se estivermos de acordo e livres de condicionamentos ideológicos e políticos, poderemos ser eficazes em dizer não à guerra e sim à paz, não à corrida ao armamento e sim ao desarmamento, não a uma economia que empobrece os povos e a terra e sim ao desenvolvimento integral. Que todos nós, de todas as confissões religiosas, continuemos a trabalhar para a afirmação das liberdades, para a dignidade da pessoa humana, para o bem
dos nossos países e do nosso continente. Que Cabo Verde continue a ser um farol quanto à liberdade religiosa. Bem-haja a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Cabo Verde por tão cintilante iniciativa. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Sr. Presidente, pelas palavras proferidas, pela forma eloquente como apresentou a vossa comunicação. Muito obrigado. Agradecemos mais uma vez as autoridades que compuseram esta mesa de abertura. Neste momento, solicitamos a todos que, por gentileza, ocupem o vosso lugar original. O Sr. Presidente da República será acompanhado pelo Presidente da Associação das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia e pela responsável de protocolo, por uma responsável de protocolo. Muito obrigado pela vossa presença. E durante 2 dias, líderes religiosos, representantes de instituições e sociedade civil estiveram reunidos aqui na Praia no primeiro Fórum Cabo-Verdiano da Liberdade Religiosa para refletirem sobre a convivência pacífica e o respeito à liberdade de crença. No encerramento do evento, que aconteceu no domingo, o presidente da Associação das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia destacou a importância do diálogo interreligioso, destacando a importância da liberdade religiosa para a convivência democrática. O primeiro Fórum Cabo-Verdiano da Liberdade Religiosa decorreu com o objetivo de criar um espaço de diálogo, reflexão e promoção da liberdade de crença em Cabo Verde. Natalino Martins reforçou o compromisso com a construção de um país onde todas as crenças sejam respeitadas. Precisamos de criar mais espaço, de criar mais fórum para que cada religião possa expressar o seu sentimento, o seu desejo e aquilo que eles acham que precisam de ser mudado aqui no país para que possamos ter um país cada vez um país que respeita mais o direito. Durante o evento foram abordados temas como tolerância interreligiosa, o respeito pela diversidade espiritual e os desafios enfrentados pelas comunidades religiosas em diferentes contextos sociais. O evento destacou ainda o papel das religiões na promoção do diálogo e do desenvolvimento comunitário. Então, são as coisas que nós estamos a trabalhar junto das instituições aqui em Cabo Verde para ver a possibilidade de melhorar. O presidente da Associação das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia terminou reafirmando o valor da liberdade religiosa como um bem comum e apelou a todas as forças vivas da sociedade a promoverem a paz, a justiça e a coesão social. Achamos que precisamos mesmo de ter encontro do tipo, pelo menos uma vez no ano, para reunir todas as confissões religiosas, todos os representantes das confissões religiosas num só espaço, junto com a sociedade civil, para discutirmos sobre este assunto e apresentar os desafios e também projetar ou apresentar também soluções para melhorar a questão da liberdade religiosa aqui em Cabo Verde. O fórum teve a duração de 2 dias e decorreu na cidade da Praia, reunindo líderes de diferentes confissões religiosas, académicos, representantes institucionais e membros da sociedade. Realiza-se, nos dias 24 e 25 de maio, o primeiro Fórum Cabo-Verdiano de Liberdade Religiosa no Salão Nobre da Assembleia Nacional, na cidade da Praia.
A iniciativa parte da Associação das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia em Cabo Verde e tem como objetivo promover o diálogo, a inclusão e o respeito entre todas as comunidades religiosas. Então, você assistiu o vídeo, você viu aí, Leão XIV, como todas as igrejas, como todas as religiões, católicos, muçulmanos, adventistas, todos unidos, promovendo o diálogo interreligioso, o qual é a mesma falsa liberdade religiosa. Essa falsa liberdade religiosa, ela é o decreto dominical, é a imagem da besta, desde o dia 2 de junho de 2020, quando o presidente Donald Trump foi perante a imagem de João Paulo II, reverenciou a imagem, ele com a primeira-dama, voltando para a Casa Branca, fez o decreto internacional para que o mundo inteiro promovesse essa falsa liberdade religiosa, que é a união de todos os credos, a união de todas as religiões. E Deus o revelou para a sua serva, Deuseline Souza, que o que Donald Trump fez no dia 2 de junho de 2020, o decreto para promover internacional a falsa liberdade religiosa, Deus revelou que é esse decreto a imagem da besta, o decreto dominical. E, portanto, você que está dentro dos templos adventistas, esperando o decreto dominical para forçar adventistas a trabalhar no sábado, você nunca verá o decreto dominical. Porque o decreto dominical não é forçar adventista a trabalhar no sábado, e sim para que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, descansem no domingo. E, portanto, a Igreja Adventista já está abrindo no domingo, fazendo culto no domingo de manhã, em obediência ao decreto dominical, o qual Deus revelou, que saiu com o nome de liberdade religiosa. O decreto dominical não é obrigando adventistas a trabalhar no sábado, não. O decreto dominical é para que o mundo inteiro guardem o domingo. E, portanto, os adventistas fazendo culto no domingo de manhã já estão com o sinal da besta. E, portanto, não virá decreto a trabalhar no sábado. Esse aí é o decreto. O decreto é para guardar o domingo. Então, se os 3 hebreus tivessem se curvado perante a estátua de Nabucodonosor, não tinha nenhum decreto para o lançarem dentro da fornalha ardente. Se Mardoqueu tivesse se curvado perante Amã, não teria vindo nenhum decreto contra os judeus. Então, como os adventistas se curvaram perante o decreto dominical, que é a falsa liberdade religiosa, não terá decreto para eles, pois eles nos traíram. Eles mesmos colocaram o decreto dominical pela falsa liberdade religiosa. No dia 2 de junho de 2020, quando o presidente Donald Trump fez o decreto para que o mundo inteiro promovesse a falsa liberdade religiosa, o qual Deus revelou que é o decreto dominical, essa falsa liberdade religiosa, Donald Trump recebeu esta ordem do Departamento de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista, o qual tem o nome de Departamentos de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. E, portanto, o decreto dominical, quem colocou no mundo
foi a própria Igreja Adventista obedecendo o que ela recebeu do Concílio Vaticano II em 1965. Ela recebeu do Concílio Vaticano II, no ano 1965, esse Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. Para isso, ela sentou na cadeira da ONU no ano 2003 e o resultado, nós vimos aí como está avançado o resultado da falsa liberdade religiosa. Os três espíritos imundos unidos: besta, catolicismo; dragão, espiritismo. Todas as igrejas que não é do cristianismo, espiritismo. Falso profeta, protestantismo apostatado. Juntos promovendo com o Estado a falsa liberdade religiosa. Então, quem será perseguido? O decreto dominical vai ser perseguido por ele, o remanescente, a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que Deus escolheu. Os remanescentes adventistas, a nova liderança constituída por Elias Joanã e por Deusilene Souza. Então, se você quiser permanecer dentro dos templos adventistas, que permaneça. Porém, receberão as 7 últimas pragas, assim como também aqueles que não quiseram se unir com a Igreja dos Apóstolos, ficaram dentro do templo. E o resultado, o templo foi destruído no ano 70, mas não morreram nenhum cristão, porque os cristãos saíram do templo, mas os que permaneceram dentro dos templos perderam a sua vida e a sua salvação. Assim também é agora. Se você permanecer dentro dos templos e não quiser se unir com a nova liderança, você guardará o domingo, promovendo a falsa liberdade religiosa dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e receberá as 7 últimas pragas e perderá a sua salvação. Então, aqui está a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fora dos templos adventistas do Sétimo Dia. Então, aqui vou finalizar e deixarei a pregação do nosso querido irmão Enoque Castro e depois um lindo louvor com nossa querida irmã Maria Conceição. E que Deus abençoe a todos. Amém e amém. A mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14, 9 a 12. Estou falando aqui o capítulo e o versículo para vocês depois examinarem. Mas o que o Apocalipse 14, 9 a 12 tem a ver comigo, com você? Pois, tem muito a ver, pois, antes de 2028, vai começar a contagem dos 1290 dias de Daniel 12, 11. Repetindo, vai começar a contagem dos 1290 dias de Daniel 12, 11. Essa última contagem, antes de 2028, falando aí do último prazo de misericórdia que o Filho Eterno oferece em nosso favor, ao ministrar no lugar santíssimo do santuário celestial, lá na Jerusalém celestial. E então a mensagem do terceiro anjo, a qual recebe a força do quarto anjo, a mensagem do terceiro anjo que recebe a força do quarto anjo adverte os habitantes da terra sobre a besta. A besta que João explica detalhadamente lá em Apocalipse 17. Mas besta não é aqui no sentido pejorativo, Deus xingando. Besta, de acordo com Daniel 7,17, quer dizer poder, rei ou reino. No caso aqui, falando da besta, conforme está lá no Apocalipse 17, a besta de 7 cabeças e 7 montes. As 7 cabeças foi explicado para João que são os 7 montes. E foi explicado para João que são também 7 reis. Desde 1929, os papas são chamados de reis. E como João disse, foi explicado para João que as 7 cabeças são 7 reis, eu vou dizer para vocês quais são essas 7 cabeças. Primeira cabeça, Pio XI. Segunda cabeça, Pio XII.
Terceira cabeça, João 23. Quarta cabeça, Paulo VI. Quinta cabeça, João Paulo I. Sexta cabeça, João Paulo II. Sétima cabeça, Bento XVI. E a oitava cabeça, o Papa Francisco, sobe do abismo, leva para a perdição. O que isso significa? Significa que o primeiro aspecto do sistema papal torna-se a acontecer agora, no terceiro aspecto, a partir de 2013, quando os 10 reis entregaram o seu poder para a besta dominar. Que 10 reis? Estados Unidos, Canadá e México primeiro. Segundo reino, toda a Europa. Terceiro reino, o Japão. Quarto reino, África do Sul. Quinto reino, antigo bloco soviético. Sexto reino, eu não votei nem Bolsonaro nem Lula. A divisão sul-americana Lula assinou, que é o Brasil com todos os países da divisão sul-americana, o sexto reino. Sétimo reino, norte da África e Oriente Médio. Oitavo reino, parte central da África. Nono reino, Ásia. Décimo reino, China e Coreia do Norte. Esses 10 reis, lá em Apocalipse 17, foi mostrado para João que eles entregaram o seu poder para a besta a partir de 2013. E vão pelejar contra o Cordeiro. O mundo inteiro novamente se voltará contra Deus, como foi no dilúvio. Mas, graças a Deus, que não se salvará só 8 pessoas, como foi no dilúvio. Já está previsto que muitas pessoas vão fazer parte do ministério do quarto anjo, que Deus constituiu nova liderança na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não é mais a velha liderança, é uma nova liderança, constituída pelo irmão Elias João Coutinho. E ele vai, como leão da tribo de Dan, conforme Deuteronômio 33, 22, e conforme Gênesis 49, 16 a 18, ele é o leão da tribo de Dan, que Cristo, agora no dia 10 de junho, vai incorporar para pelejar contra esses 10 reinos. Esses 10 reinos que por entregar o seu poder à besta, vão pelejar contra o Cordeiro. É claro que dentro desses 10 reinos, já tem alguns dentre esses 10 reinos que já está se posicionando ao lado do Cordeiro. Porque estão sabendo que o mundo de novo está querendo o domínio papal, como foi na Idade Média, quando todo mundo se maravilhou e seguindo a besta. No primeiro aspecto do domínio papal, que foi de 538 até 1798. Desde o edito de Justiniano, em 538 até 1798, aí é o primeiro aspecto do sistema papal, do aspecto que lá em Apocalipse 17 fala que era um poder. Roma papal era um poder que dominou os 7 países da Europa e praticou a chacina de mais de 100 milhões de filhos de Deus. Mas Deus vai fazer o acerto de conta na 7ª praga do Apocalipse 16, na saraivada de pedra que derruba todas as cidades das nações. Aí diz: lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe um cálice da sua ira. A grande Babilônia aqui, no caso, é uma referência ao sistema papal. O Papa, o homem que Paulo chama lá em 2 Tessalonicenses, o homem do pecado. E a terceira mensagem angélica disse: se alguém adorar a besta, o sistema papal e a imagem da besta, os protestantes que agora estão unindo-se com o sistema papal, os protestantes apostatados viraram imagem da besta. As igrejas, com a igreja adventista que eu frequentei 32 anos na frente, ela é a frentista da imagem da besta. Por que a imagem da besta? Porque vão fazer a cópia do que o sistema papal fez na Idade Média. Ou seja, assim como a Igreja Católica na Idade Média matou 100 milhões de cristãos, agora as igrejas vão perseguir. Agora Deus vai... Cristo disse: se o dia não for abreviado, ninguém se salvaria. Se aceitarmos a lei de Deus, primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não adorar os ídolos. Terceiro mandamento: não tomar o nome de Deus em vão. Quarto mandamento: o selo do Deus vivo, o sábado. Não o selo da besta, que é a guarda do domingo. O selo do Deus vivo, que é o sábado. Quinto mandamento: honrar o pai e a mãe. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10º mandamento:
não cobiçarás a casa do teu próximo. Tiago disse que nós seremos investigados. Ou seja, se nós se arrepender do pecado, como diz João, 1 João 3,4, que é a transição dessa lei. Essa lei também é o estandarte de Cristo, por meio da qual lei a glória de Deus vai iluminar toda a terra, como diz lá no Apocalipse 18, de 1 a 4. E iluminando toda a terra, como diz lá em Apocalipse 18, de 1 a 4, aí todo mundo saberá o caminho de temer a Deus, guardar os seus mandamentos, e o caminho de adorar a besta. Adorar a besta é o quê? É obedecer os mandamentos do catecismo. Os mandamentos do catecismo não é bíblico. Está lá, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos. Deus não manda guardar domingo, não. Terceiro, guardar domingos e festa. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtará. Oitavo, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Décimo, não cobiçar, não desejar a mulher do próximo. Décimo, não cobiçar as coisas ali. Ou seja, o papado dividiu o 10º mandamento em 2 para tapar a brecha do segundo que eles tiraram, que proíbe a idolatria. Então, quem guardar esses mandamentos do catecismo, a Bíblia diz que vai sofrer as 7 pragas do Apocalipse 16. Ou seja, se alguém adorar a besta, o sistema, o Papa, e a imagem da besta, os pastores e as igrejas. É por isso que Deus de falar agora, saia dela, povo meu. Quando Deus diz saia dela, ela em si é a igreja. Eu frequentei 32 anos de igreja. E agora estou fora porque Deus diz agora, saia dela. Os sinceros filhos de Deus estão adorando agora fora. Então daí porque diz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, a besta chama a imagem da besta, os protestantes apostatados, e receber o sinal da besta na testa ou na mão. Mão é símbolo de trabalho, testa é símbolo de entendimento. Assim como eles colocaram a pandemia e muitas pessoas aí obedeceram aos países, aos líderes dos países, e obedeceram o sistema, os dominadores do mundo tenebroso, como está lá em Efésios, assim eles vão impor, na falsa liberdade religiosa, que ninguém vai poder nem comprar e nem vender, como está lá no Apocalipse 13. Ninguém vai poder nem comprar e nem vender, senão os que tiverem o sinal da besta. O sinal da besta, no caso, é o falso sábado, a guarda do domingo. Porque o verdadeiro sinal de Deus, Isaías 8,16, diz que o selo da lei é o sábado. E Ezequiel 20:20 e Ezequiel 20:12, Deus fala: também diz Deus meu sábado para servir de sinal entre mim e vós. E com respeito à nova liderança, agora dia 10 de junho, Cristo vai incorporar, porque agora não é mais encarnação. Como diz lá em Gênesis 49:9, Jacó, transmitindo a bênção para Judá, disse assim: Judá é leãozinho da presa subiste, filho meu, falando que Cristo ia encarnar em Judá, e da presa da morte eterna, no terceiro dia ele subiu. Mas de Dan, em quem Cristo vai incorporar, que é o último líder dele, o Pedro agora do segundo, que está preparando, que Cristo vai usar para pelejar contra as nações. Aí Jacó transmitindo a bênção, lá em Gênesis 49:16-18, Jacó disse assim: Dan julgará o seu povo. Mas peraí, o juiz não é Cristo? Por que que Jacó disse que Dan julgará o seu povo? Porque Dan, Cristo vai incorporar o líder, Dan, o leão da tribo de Dan, irmã Elias Joana Portinho, é o novo líder da igreja verdadeira adventista do sétimo dia, fora dos tempos. Assim como Deus tirou de dentro do sistema hebraico quando ele se apostatou, assim como Deus tirou de dentro do sistema hebraico quando o sistema hebraico se apostatou, Deus tirou Paulo, Deus tirou do falso sistema hebraico, Deus tirou João, Deus tirou Pedro, Deus tirou Bartolomeu, Deus tirou José de Arimateia, Deus tirou Nicodemo do falso sistema hebraico que se apostatou rejeitando o Messias. Assim Deus está tirando a Jerusalém terrena que rejeitou o Messias, representa todas as igrejas. A Jerusalém terrena que rejeitou o Messias representa todas as igrejas. Aí Cristo agora fala: saia dela, saia das igrejas, porque assim como Cristo lá em João 10:3 tirou para fora todos os sinceros judeus, porque e rejeitou a circuncisão por causa da apostasia hebraica, rejeitou a circuncisão por causa da apostasia hebraica, e agora ele rejeita o batismo por causa da apostasia das igrejas. Agora, para nós temer a Deus, nós temos que levantar as nossas mãos para o alto e aceitar a nova liderança de Deus, o irmão Elias Joanã,
o novo líder adventista do sétimo dia, que Deus constituiu para pelejar. Cristo à nossa frente, essa mensagem não será impedida. Vocês estão vendo eu aqui de túnica, de barba grande e cabelo grande? Cristo quer que os 144 mil não façam barba e nem corte cabelo para parecer com ele, porque os 144 mil vão retratar Cristo. Porque os 144 mil, com o rosto iluminado, a resplandecer de santa consagração, sairão e vai haver milagre como na época de Pedro. Vai haver milagre que até a sombra de Pedro curava. Vai haver milagre como na época de João, que Pedro e João iam saindo do templo. E aí um mendigo falou assim: uma esmolinha, pelo amor de Deus. Aí João disse: nós não temos nem prata e nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Cristo vai atuar no meio dos 144 mil discípulos. Todos aqueles que, com fé e obediência, resolveram não adorar a besta. Quem guardar o domingo, na hora da obrigatoriedade, quando for nos 1290 dias, já está. A igreja adventista já está abrindo, porque ela se apostatou. Eu faço parte da nova liderança da igreja adventista. Lá no NAF já está abrindo no domingo. Eles já estão fazendo culto no domingo de manhã. Então, todas as igrejas, todos que quiserem ser salvos, terão que sair das igrejas. Porque Deus diz: saia dela, povo meu, ela em você é a igreja. E Deus dá essa ordem lá em Apocalipse 18, 1 a 4. Apocalipse 18, 1 a 4 é o quarto anjo que dá força à terceira mensagem angélica. Então Deus diz: saia dela. Então sair das igrejas, sair das Babilônias. Porque lá diz assim: caiu a grande Babilônia e virou morada de demônio dentro das igrejas, porque se associaram com o paganismo, se associaram com gay. Estão permitindo gay dentro da igreja. Estão permitindo aí, por isso que Deus não está mais lá dentro das igrejas. E agora os filhos de Deus, como diz a serva do Senhor, irmã Ellen Goldwhite, no final da mensagem do terceiro anjo, sairão de dentro das igrejas e não deixarão que o seu Senhor os impeça. O líder não vai impedir das ovelhinhas de Cristo tirar as ovelhinhas, mas precisarão se unir ao ministério de Deus, fora de todos os templos que viraram Babilônia, morada de demônio. Por isso que Deus diz: sai dela, povo meu. Quem for povo de Deus vai sair. Quem for povo de Deus vai discernir. Porque Deus vai tornar bem claro os dois caminhos. O caminho de temer a Deus. Temer a Deus, irmão, não é como ter medo do tiroteio que a gente corre-se abaixo. Não, temer a Deus é a gente respeitar como nós respeitávamos nossos pais. Como nós respeitar a Deus, porque Ele vai derramar a sua ira de 7 pragas. Ele vai derramar a sua ira de 7 pragas. Do Apocalipse 16, aqueles que adorarem a besta. Primeira praga: úlceras malignas e perniciosas sobre os que pregarem que o domingo é os que guardarem o domingo. Segunda praga: o mar se torna em sangue. Terceira praga: as fontes de água doce também se tornam em sangue. Porque aí o anjo vai dizer: derramaram sangue de santo, pois sangue lhes são dados a beber. A besta e a imagem da besta influenciando o Estado vai matar algum dos filhos de Deus agora no último dia. Aí por isso que essa terceira praga, a fonte de água doce se torna em sangue. Quarta praga: o sol aquece 7 vezes mais para abrasar os homens. Por quê? Porque ao guardar o domingo nós estamos guardando o Sundeide, dia do sol. O primeiro decreto dominical foi no dia 7 de março de 321. Constantino, na falsa liberdade religiosa, colocou o decreto dominical. Assim como Donald Trump, agora dia 2 de junho de 2020, se prostrou diante da estátua de João Paulo II. Donald Trump, que é o chefe da imagem da besta, e prostrou-se e assinou a lei da falsa liberdade religiosa, dia 2 de junho de 2020. Aí, as igrejas, aceitando esse decreto, estão todas na falsa liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa, a igreja unida ao Estado, formando os Forli. Forli é o antigo fórum da Inquisição. Assim como a igreja católica na Idade Média, ela levava os cristãos para ser inquiridos e depois matava. Por isso que ela matou 100 milhões de cristãos, o papado. Assim agora as igrejas nos Forli vai levar muitos tementes, mas Cristo promete nos dar o seu poder sobrenatural. Ele diz: quem amar a vida nesse mundo vai perder, mas quem perder a vida por minha causa vai achar lá. Então, meu irmão, tema a Deus. Que Deus abençoe
agradeço àqueles que prestaram atenção. Se vocês quiserem entender de forma mais ampla, decore Apocalipse 14, 9 a 12 e entenda que o 8º Papa Francisco é o Papa da volta da supremacia papal que começou em 2013. Sim, sobre 2013 eu não expliquei. Os 15, um dia que as nações entregaram seu poder para... Aliás, é 1 hora que as nações entregaram seu poder para a besta. Essa 1 hora começou em 2013, quando o Papa Francisco entrou no poder. E vai até 2028. É nesse prazo que a misericórdia de Deus ainda estará pleiteando pelos habitantes da terra. Estará pleiteando. E todos aqueles que, com fé e obediência, obedecer, se posicionar ao lado do Cordeiro, estes hão de receber a recompensa. Cristo promete, não é só ele que vai ter coroa. Ele diz ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Ok, aqui mais um vídeo, né? Para a honra e glória do santo nome do Senhor. Amém. Deus tem um plano em cada criatura, e os que eu tenho Ele dá o céu, e em cada filho Ele deu um dom e um caminho para os seus fiéis traçou. Não importa onde for, seguireis. Sua destra me sustenta e com fé segurireis, meu Senhor, por terra ou mar, onde Deus me mandar, irei. Deus sabe quantos grãos de areia tem no mar. Deus sabe quantas estrelas tem no céu. Deus conhece o coração de cada um. Deus conhece o coração de cada um. Não importa onde for, seguireis. Sua destra me sustenta e com fé segurirei, meu Senhor, por terra ou mar, onde Deus me mandar, irei. Por terra ou mar, onde Deus me mandar, irei. Amém. E agora